Olá, Igreja Família, que alegria ter você comigo aqui hoje para mais um estudo dos nossos GDCs. Eu sou a Adriana Leite e vou ter esse tempinho com você para a gente compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. E eu quero começar lendo o nosso devocional com você. O dia de hoje diz assim: promessa de um caminho e um destino seguro. Aproxime-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano Senhor me enviou com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Isaías 48, 16, 17. Aqui no primeiro parágrafo do nosso devocional diz assim que Deus não brinca de esconde-esconde. Na verdade, Deus sempre buscou um relacionamento comigo e com você desde o Éden. Então ele está acessível a todos que o buscam de coração. E nesse devocional, a gente para um pouquinho para pensar o quanto o nosso coração deve ser intencional em buscar a presença. Há uma promessa de um caminho e um destino seguro. Então, nós podemos assim, em meio ao dia a dia, sabe, gente, naquelas distrações que ocorrem, a gente acorda, nossa agenda, tantos afazeres, mas parar, pensar e ser intencional. O que Deus tem para mim no dia de hoje. E é isso que eu quero compartilhar com você. Seja intencional na sua busca com o Senhor. E eu tenho certeza absoluta que para cada dia Ele tem uma palavra e Ele tem uma direção. Amém? E eu quero, agora a gente vai para o nosso estudo da semana e tá tão especial. Nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Coríntios e o tema de hoje é a glória transformadora do Espírito. E eu quero começar lendo com vocês 2 Coríntios 3, 6 e 7, que é o nosso versículo tema do estudo de hoje. Diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. 2 Coríntios 3, 6, 7. Quantas vezes você já se sentiu impulsionado a cumprir o chamado de Deus que Ele tem para mim e para você em meio às regras? É cansativo, né? A gente quer fazer porque o outro está dizendo para a gente fazer. A gente acorda de manhã e pensa, preciso ler o devocional, preciso ler a Bíblia, preciso orar. Olha, a igreja está em jejum, eu tenho o que fazer. E sim, isso é importante. Ler a Bíblia, ler o devocional, fazer parte daquilo que a igreja está liberando sobre nós, se é um jejum coletivo. Isso são regras a ser cumprido porque fazemos parte de uma igreja família. Mas, sabe, o relacionamento com Deus vai além disso. Jesus, ele nos chama a uma comunhão com Ele de relacionamento. Aqui, 2 Coríntios diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nesse capítulo de Paulo aos Coríntios, nós vamos entender, e nesse estudo de hoje, entender que Deus nos busca, nos quer, que a gente se aproxime dEle para um relacionamento, entender como está o coração, entender o porquê fazemos o que fazemos. A oração, a leitura e o jejum são marcas essenciais na vida de um cristão. Isso é muito, muito importante. Mas não deve ser feito de qualquer forma. Não deve ser feito porque o outro está pedindo para eu fazer, entende? Deve ser feito porque eu tenho um relacionamento com Deus e eu entendo que o Espírito Santo me chama, me convida todas as manhãs para me derramar e para ouvir aquilo que os céus estão dizendo sobre mim. Quando nós decidimos nos apoiar na nossa capacidade humana, vai trazer um cansaço. Porque quando nós olhamos para Cristo e olhamos para nós vemos o quão aquém nós estamos diante da presença dele, que é tão poderosa. Por isso que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convida para entender o coração do Pai. O Espírito Santo é aquele que nos convida para olhar para nós e com Jesus ir nos aperfeiçoando nele, de glória em glória, sabe? Deus nos oferece não uma religião de regras frias, mas um relacionamento vivo, no qual o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse momento.
Tem alguns pontos que nós vamos aqui desenrolar e eu quero que você preste bem atenção nisso, para viver um relacionamento, então, real com Jesus, guiado e vivificado pelo Espírito. Primeira coisa, dependa totalmente do poder do Espírito. É isso mesmo. Conscientes da presença, sabe? Nós somos casa de Deus. Nós somos moradas do Espírito Santo, mas muitas vezes nós vivemos o dia, como eu disse no comecinho, acordamos e nem nos lembramos do que será que os céus estão falando sobre nós no dia de hoje. Então, a primeira coisa para se viver esse relacionamento real, não de regras, mas real com Jesus, você e eu precisamos depender totalmente do poder do Espírito. 2 Coríntios 3:5 diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Deus é tão maravilhoso, o amor dele é tão constrangedor que ele nos salvou, ele colocou em nós a própria presença dele através do seu Espírito e nos capacita para cumprir o chamado dele. Aleluia! Você e eu somos chamados para viver essa dependência com o próprio Espírito. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nem eu e nem você podemos fazer nada se não for através do Espírito. Por isso que Paulo, escrevendo a Coríntios, ele diz que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Porque, na verdade, a lei que foi apresentada no Antigo Testamento, diz aqui o nosso estudo, ainda que tenha sido oferecida de forma perfeita, ela tinha um propósito limitado. Entre algumas de suas finalidades, ela serviu, por exemplo, para restringir o mal, oferecendo um código de conduta ao povo. Ela revelava, até certo ponto, o caráter do Deus invisível. Mas a lei, então, nos nivelou de tal forma que todos nós entramos nesse texto de Romanos 3:23. Somos destituídos da glória. Todos pecaram. Mas Paulo enfatiza também na sua carta que através da ação do Espírito em sua vida e no seu legado, ele seria muito maior do que qualquer credencial humano. Então nós entendemos que somos chamados por Deus para uma missão, aonde quer que você esteja, qual seja o seu raio de influência. Não vamos fazer nada se não for através do Espírito Santo. Então, para a gente refletir nesse primeiro ponto, você tem confiado mais em seus próprios esforços ou no poder do Espírito Santo para viver a vida cristã? É uma boa pergunta para a gente pensar. Em quais áreas você sente que precisa buscar mais a ajuda do Espírito? Sabe, às vezes nós temos sim habilidades naturais. Cada um tem a sua característica. Talvez você tenha facilidade para se comunicar, talvez você tenha facilidade para escrever, né? Você tenha facilidade para liderar. E tudo isso são habilidades e dons que Deus nos deu. Mas muitas vezes nós fazemos com nossa própria força, confiamos naquilo que nós temos de humano em nós e nos esquecemos que para fluir naquilo que os céus dizem ao nosso respeito, nós precisamos depender do Espírito. Então eu quero nesse primeiro ponto que você pense um pouquinho, como está o seu coração, em quais áreas da sua vida você precisa entregar de uma forma de rendição, sabe? Entregar e confiar, falar, Deus, isso aqui eu não estou conseguindo trabalhar sozinho, eu preciso da ajuda do Senhor. Então viver consciente dessa presença. Paulo era um camarada que tinha tanto conhecimento e ele mesmo disse, nenhum conhecimento que eu tenho se compara àquilo que Deus pode fazer na minha vida através do Espírito Santo e que esse seja o nosso coração. Então, para viver um relacionamento real com Jesus, a primeira coisa, dependa totalmente do poder do Espírito. Segundo, contemple a glória de Cristo. Eu gosto demais de pensar nisso. Para, respira e perceba Ele na jornada. Cada dia é um dia. Mas é legal da gente se lembrar de que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Então, contemplar a glória é nos aperceber dessa presença que é real em nós e perceber Jesus com a gente em todo o tempo. 2 Coríntios 3:9 diz, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Nesse versículo, é enfatizada uma das verdades mais lindas do Evangelho. Em uma profunda comparação da nova aliança em Cristo com a antiga aliança da lei dada a Moisés,
Paulo nos lembra que, embora a lei tenha sido escrita, como eu já disse, por Deus, e tenha tido uma grande glória, que foi demonstrada pelo rosto de Moisés brilhando após receber os mandamentos, na antiga aliança, gente, o véu precisava cobrir o rosto de Moisés, porque Moisés não conseguia ver o tamanho da glória de Deus. Mas em Cristo, o véu foi removido. Aleluia! O véu se rasgou e nós temos acesso para contemplar, para desfrutar, para viver e permanecer nessa presença. 2 Coríntios 3:18 diz assim: assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É de glória em glória. É dia após dia, que só será completo na eternidade. Mas uma vida de contemplação é uma vida leve. E esse é o convite do Pai para nós. Ele nos dá o seu próprio Espírito para que a gente possa render a Ele todas as coisas que muitas vezes é peso para nós, sabe? E também nos convida a contemplar a própria vida dele através do seu Filho Jesus, a contemplar essa glória que é real, que é permanente e que foi dada para nós através do sacrifício de Jesus. Então, como está a sua vida de contemplação? Quais práticas e hábitos poderiam ajudar você a contemplar mais a Jesus no seu dia a dia? Talvez colocar o despertador para despertar que seja 20 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo. Respirar, perguntar ao Espírito Santo o que vamos fazer nesse dia. Se talvez é o dia do seu grupo pequeno, né? Você tem pessoas ali que são desafios para você, quanto líder, você vai ministrar o estudo. Respira naquele dia, contempla o Senhor, pergunta para Ele o que Ele tem para fazer naquela reunião, na reunião nesse dia, em específico no coração de alguém. Quanto mais contemplamos ao Jesus, mais parecidos ficamos com Ele. Na verdade, aquilo que a gente mais olha é aquilo que a gente mais se parece. E que o nosso coração possa decidir, né, no dia de hoje, ouvindo esse estudo, perceber coisas que estão no lugar errado, sabe, gente? Motivações no lugar errado. E quando você contempla Jesus, Ele fala conosco de forma amorosa, mas firme, e nos leva para um lugar de filho. Você já percebeu alguma mudança, por exemplo, em seu caráter? Ou algum hábito quando você contemplou Jesus, quando você parou, e aí você escuta a doce voz dele dizendo: olha, esse não é o caminho, vamos agir dessa forma, vamos mudar a forma de falar. E isso é de glória em glória, dia após dia. Que traços de Jesus você deseja refletir mais? Pense aí um pouquinho. Será que você e eu deveríamos ser mais amorosos? Será que a gente poderia olhar aquele que às vezes aperta o nosso calo de maneira com mais compaixão, com mais sensibilidade? Olhar como Jesus olhou? Ver como Jesus vê as coisas, ouvir como Jesus ouviu, nós precisamos contemplar primeiro. A mudança começa em nós, né? É de dentro para fora, como diz o comecinho do estudo. Então fica para nós essa reflexão. Qual característica que você gostaria de ter de Jesus? Busque Ele nesse momento. Respira, inspira e pense: Espírito Santo, o que eu preciso ver que eu ainda não estou vendo? Algo muito bom de fazer. E por último, né, para viver um relacionamento real com Jesus, guiado e vivificado pelo Espírito, persevere com esperança. 2 Coríntios 4:1 diz assim: por isso, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Gente, a nossa pastora Leila, ela sempre diz: olha, a vida não é fácil, mas Jesus nos ajuda. E é uma verdade. Todo dia a misericórdia do Senhor se renova sobre você e sobre mim, amém? E isso faz com que a gente não desanime. É uma crescente, né? Primeiro eu me rendo ao Espírito, depois eu contemplo a presença dele e agora eu vou perseverar com esperança. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz assim, preste atenção. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna,
que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! O que será que os céus estão dizendo sobre você hoje? O que será que Jesus tem para falar para nós hoje, mesmo em meio aos sofrimentos? Paulo, ele foi um homem de dores, sofreu naufrágio, perseguição, foi preso. A maior parte das cartas que Paulo escreveu foi de dentro da prisão. E como essa cosmovisão pode ser mudada, né? Eu não sei, talvez você está me ouvindo agora e está passando uma dificuldade. No seu emprego, no seu casamento, uma dificuldade com algum liderado, o seu coração, eu não sei. Mas aqui há uma chave para nós liberar em 2 Coríntios. Sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Preste atenção, Paulo está chamando os sofrimentos de leve e momentâneo não porque ele está diminuindo a nossa dor. Não porque ele estava pensando, olha, isso aqui que eu estou passando, essa perseguição, esse sofrimento na prisão não é algo que está doendo. Não, é que ele estava comparando esse sofrimento com a glória que ia ser revelada. E é essa perspectiva que deve fazer com que a gente caminhe em esperança, sabe? Nós também precisamos dessa perspectiva eterna para perseverar. Saber por que fazemos o que fazemos, saber que todo deserto que passamos, ele é terapêutico e pedagógico e não é o nosso destino. Saber que os desertos, as adversidades, elas nos forjam e é um convite de Deus para nosso crescimento. Então isso faz com que o nosso coração fique no lugar certo. E aí eu e você conseguimos perseverar com esperança. Então, para ter esse relacionamento real com Jesus, guiado e vivificado pelo Espírito, nós precisamos pensar nesses 3 pontos que eu trouxe para você nesse momento. Depender totalmente do poder do Espírito, primeiro deles. Segundo, contemplar a glória de Cristo. E terceiro e último, perseverar com esperança. E eu quero trazer uma reflexão para você. Qual situação, talvez, da sua vida atualmente tem lhe causado desânimo? Pensa um pouquinho sobre isso. Como as promessas de Deus sobre a glória eterna podem lançar nova luz sobre essa situação? Eu gosto muito de pensar nisso e às vezes eu faço isso. Eu pergunto para o Espírito Santo qual é a mentira que eu estou acreditando sobre isso, sobre essa situação aqui. E qual é a verdade? Ou seja, qual é a luz que eu posso colocar sobre essa situação que está apertando o meu coração, que está afligindo a minha casa, afligindo a minha vida. E isso vai trazer sobre nós um novo ânimo. Isso é perseverar com esperança. De que maneira prática, então, você pode fazer quando sentir vontade de desistir ou estiver cansado na caminhada? Eu acabei de dizer, talvez parar e perguntar para o próprio Senhor, o que está acontecendo? Qual é a luz que eu posso colocar aqui? Qual é a verdade sobre essa situação? E aí você vai perceber, o próprio Espírito Santo vai te conduzir a mostrar para você que essa adversidade, ela vai passar. Sabe por quê? Tudo passa e o melhor está por vir. É um axioma tão poderoso que nós temos aqui na nossa igreja e é uma verdade, não é uma frase de efeito. É algo que quando nós olhamos para o céu, nós entendemos que somos filhos de um Deus que tudo vê, que tudo pode, que nunca sai do governo da história. Isso traz um alento ao nosso coração e faz com que a gente caminhe. Para a gente concluir aqui, 2 Coríntios 4:7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Gente, esse texto é muito precioso. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. É isso mesmo. Nós somos um vaso de barro, né? O barro pode trazer para nós vários significados. Um deles talvez seja a vulnerabilidade, a fragilidade. O barro é aquele material simples, né? Que você molda e que eu e você sejamos moldáveis a essa presença, a essa mão poderosa do nosso Deus. Mas dentro de nós, o texto diz que há um tesouro. Tesouros em vasos de barro. Para quê?
para que a excelência seja dele e não nossa. Ele está em nós, mas não é sobre nós, gente, é sobre ele. Tudo é sobre ele. A esperança cristã não é um otimismo cego, de jeito nenhum, de maneira alguma, mas a confiança de que Deus honrará cada sacrifício feito por amor a ele. Enxugará cada lágrima e recompensará a fidelidade de seus filhos. Eu gosto de pensar e dizer isso. Ninguém perde de obedecer a Jesus. Ninguém perde de fazer o que é certo. Ninguém perde de semear no reino. Então, para nossa aplicação nessa semana, vamos exercitar nessa semana a dependência do Espírito e a contemplação de Cristo. Separe alguns minutos aí do seu dia para ler um dos evangelhos focado em Jesus. Anote características de Jesus que você gostaria de ter e ore a respeito disso para que você possa se espelhar nisso. O Espírito Santo nos renova a cada dia para seguirmos adiante e esse poder em nós vem de Deus para que outros vejam e glorifiquem a Ele. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar alguns minutinhos com você. Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada porque no Senhor há esperança para nós. Nós queremos depender do Senhor totalmente, 100%, exclusivamente. Rendemos o nosso coração e eu quero pedir todos aqueles que estão me assistindo agora que possam fazer o mesmo, que o Senhor possa tocar nos corações. Que haja aqui, Pai, uma rendição, uma entrega. Que os nossos olhos, Senhor, saiam daquilo que é terreno, daquilo que é transitório e que nós possamos colocar os nossos olhos no Senhor e contemplar a Tua glória e nos movimentar naquilo que o Senhor tem para nós. E assim a nossa esperança vai ser renovada. Eu os abençoo e peço que esta palavra, Pai, encontre em cada coração um terreno fértil para frutificar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero fazer um convite para você, que talvez ainda não tomou uma decisão por Jesus. Talvez o seu coração está aqui, você está me ouvindo, mas você não tem certeza da sua salvação. Você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero fazer esse convite para você. Você pode fazer isso nesse momento. Nós temos um QR Code que você pode acessar e nós queremos te conhecer. Talvez você quer fazer essa decisão ou até mesmo já conhece a Jesus, mas se afastou por qualquer que seja o motivo. Mas o Senhor está sempre de braços abertos para te receber e Ele te chama de volta. Então talvez você também quer fazer essa decisão de se reconciliar com o Senhor. Esse momento você pode fazer isso também. Ou até então declarar a sua fé pública e se batizar. Nós queremos te conhecer, você também pode, declarar aí, através do QR Code, dizer que você quer fazer o batismo, quer se batizar, quer fazer parte da Igreja Família. Então nós queremos conhecer você através dessa decisão. Aceitar a Jesus, se reconciliar com o Senhor ou com a Igreja e também se batizar. Você será muito bem-vindo e eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. E através do campus online nós também temos os pequenos grupos para que você possa conhecer mais pessoas, que está conectada com a gente. Você pode ser pastoreado de perto, sabe? Você vai conhecer alguém, você vai se encontrar semanalmente com um pequeno grupo, vai ter um líder ali que vai orar com você, que vai entender as demandas do seu coração. Isso é importante demais, gente. O mundo está tão assim, doido, né? Perdido, mas nós em Jesus, através da igreja, nossa Igreja Família, temos esse braço de cuidado, que são os pequenos grupos. Então também você pode acessar o QR Code que está aí aparecendo na sua tela para conhecer mais os pequenos grupos e fazer parte também. Você será muito, muito bem-vindo. Que Deus abençoe. Eu espero que você receba essa palavra no seu coração e seja extremamente edificado assim como eu fui. Deus te abençoe.